Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é: Você acredita na reencarnação? Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Vida, morte, renascimento, reencarnação, a gente tem muitas dúvidas a respeito desses assuntos. Para conversar conosco aqui a respeito desses temas tão interessantes, estamos recebendo o Jaime Lopes, que é do Instituto Vida, que trabalha exatamente nesse resgate da reencarnação, não é, Jaime? Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez e agradeço aqui a oportunidade. E também aqui com Edmar Júnior, que é trabalhador da FEB, atua aí na área da evangelização do jovem e colabora na FEB TV. Seja bem-vindo, Edmar. Muito obrigado pela oportunidade. Então, a gente vai falar aqui a respeito de reencarnação. Como é que a gente deve entender à luz aí do Espiritismo e para as pessoas que normalmente têm curiosidade? Jaime, o que é propriamente a reencarnação? A reencarnação, ela é a possibilidade que Deus nos dá de podermos ter novas experiências no corpo físico com um objetivo específico, a progressão dos espíritos, a evolução. Então, a reencarnação tem esse grande objetivo, independente se a pessoa acredita nela, não acredita, ela existe, é uma dádiva divina, né, que é colocada para todos os espíritos, de estar numa nova vida, num novo corpo, para fazer novas experiências, visando sempre a progressão, a evolução do espírito. A gente poderia dizer, Edmar, então, que a reencarnação é uma lei de Deus? Sem dúvida, é uma lei de Deus, mas é importante destacar que nós somos essencialmente seres espirituais, que de vez em quando, em breves momentos, estamos reencarnados, retornamos à carne, e não o contrário. Nós não somos seres materiais que de vez em quando retornamos à pátria espiritual por breves momentos. Reencarnação é sim um processo, uma lei de Deus, uma oportunidade incrível de melhoria. Mas se eu não acredito na reencarnação e não quero reencarnar, como é que fica? Bem, essa possibilidade do espírito decidir se vai ou não vai reencarnar, isso depende muito, né? Depende muito, porque também é uma necessidade do espírito a reencarnação. O Edmar colocou muito bem que, na resposta dele, complementando, de que nós somos seres espirituais que precisamos e necessitamos do processo reencarnatório nessa evolução. Então o espírito pode até, e normalmente isso ocorre, quando chega o momento dele reencarnar, ele resiste, mas acaba, vamos dizer, se colocando nessa disposição, porque é uma necessidade da própria progressão espiritual. A gente pode dizer, então, que temos uma única vida, que é a vida do espírito, e temos inúmeras existências físicas, é correto assim? É correto. E essas existências físicas, elas vão se tornando cada vez menos necessárias de acordo com o nosso nível evolutivo. Eu tenho a obrigação, vamos dizer assim, fica menor, até que chega um ponto que eu só vou precisar me reencarnar se eu desejar executar alguma tarefa específica em prol de alguém, de uma comunidade, de um todo maior. Mas cada vez mais nós vamos percebendo e entendendo de forma mais consciente a utilidade e ficamos mais favoráveis a essa encarnação porque vai nos beneficiar diretamente. A gente poderia entender então que não dá para aprender tudo de uma única vez ou numa única existência, daí a necessidade de outras? Exatamente. E engraçado, foi isso que me fez vir para a doutrina espírita, exatamente esse ponto. Porque uma coisa que eu sempre me perguntava, nós somos muito imperfeitos como espírito encarnados, e se aqui estamos encarnados é exatamente porque ainda somos muito imperfeitos, necessitados dessa evolução, de romper grilhões que ainda nos quais nós estamos aprisionados, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, essas, vamos dizer assim, imperfeições da alma que estão postas para todos. E aí eu me perguntava sempre, né, como é possível, por mais que você viva 100 anos, alguém poder superar todos esses grilhões que afetam a alma humana? E aí o Espiritismo vem e nos dá essa resposta maravilhosa. Olha, você tem outras oportunidades.
E o importante aqui é que a gente não existe uma coisa estática, né? Você reencarna, se você não fizer nada naquela encarnação, que a gente costuma dizer que perdeu a encarnação, a oportunidade toda, mas você não regride, dali você tem a possibilidade de ascender numa outra oportunidade. Eu acho maravilhoso isso, essa compreensão, porque Deus cria incessantemente, não é verdade? Ele cria, inclusive cria os espíritos incessantemente, permanentemente. E nos cria com a possibilidade de nós fazermos as nossas próprias escolhas, né? Aí vem a lei do livre-arbítrio, que é inerente ao espírito. Né? Nesse caso, então, aí, Edmar, a gente poderia dizer qual que é, afinal de contas, o objetivo da gente reencarnar? Realmente, o objetivo da nossa reencarnação é evoluir, nos melhorarmos. Na verdade, essa melhoria pessoal, individual, em vários aspectos, não só nos aspectos intelectuais, mas também nos aspectos morais. E este processo de evolução pessoal, ele promove com que você tenha a oportunidade de auxiliar também a evolução do próximo, daquele que convive com você, não só no ambiente familiar, aquele ambiente mais próximo, mais íntimo, mas quem sabe até de uma sociedade. Então nós reencarnamos para entrarmos numa vida e sairmos dela melhores. Podemos ser mais ou menos eficientes, mas é este o grande processo da nossa reencarnação, a nossa melhoria. E o que tem a ver a reencarnação com a lei de causa e efeito? Acho que tem tudo a ver nesse processo, porque, como eu estava dizendo, nós temos uma lei que é a lei do livre-arbítrio. Né? É aquilo que nós escolhemos para nós mesmos que vai dar a dimensão dessa evolução ou do próprio manter-se estacionário. Não há regressão, mas há um processo de estacionamento. Se nas escolhas que fizemos a gente não visa o bem, não visa o crescimento, não visa a evolução. E aí a lei de causa e efeito exatamente mostra isso. Para todo o efeito que nós experimentamos na nossa existência, existe uma causa que exatamente vai identificar e vai responder, vai compreender aquilo que acontece. Então, daí, se nós estamos imersos na lei de causa e efeito, é importante que nós façamos boas escolhas, né, para que essa evolução que o Edmar aqui colocava possa realmente acontecer continuamente. Em que momento exatamente a gente pode dizer, Edmar, que o espírito se liga ao futuro corpo? Muito interessante. A doutrina espírita nos informa que o espírito ele é ligado ao corpo no momento da sua concepção. Então, nós temos o entendimento já muito claro que não acontece exatamente na hora do nascimento, quando aquele bebê respira pela sua primeira vez. Não, ele está ligado desde a sua concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali começa então a formar seu embrião, naquela concepção, ali acontece o primeiro passo, a primeira ligação. Nós temos ali uma alma, não mais espírito, temos uma alma auxiliando, participando daquele processo, daquela formação daquele embrião, daquele corpo que estará logo, logo apto a viver. Qual que é a diferença entre alma e espírito? Você citou aí. A grande diferença é que a alma nada mais é do que um espírito encarnado. Ok. Eu queria voltar à questão anterior, viu, que me veio aqui uma coisa importante, quando ele falou quando o momento que o espírito se liga ao corpo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar todo mundo curioso também que a gente está, Jaime. A gente vai chamar um intervalo, volta daqui a pouquinho para continuar conversando a respeito desse tema reencarnação, renascimento, tão importante para a nossa vida. A gente volta daqui a pouco, fique aí. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, falando a respeito da reencarnação. Você acredita na reencarnação? Jaime, você estava falando aí já a respeito de um planejamento reencarnatório. Como é que isso acontece? É só para uma complementação no que o Edmar colocou anteriormente, né, no sentido de que, de fato, essa ligação começa no momento da concepção. Mas em algumas, ou em várias reencarnações que são planejadas, que inclusive tem um fito específico naquela reencarnação, muitas vezes esse processo acontece muito antes, é toda uma preparação, até da escolha da família, do pai, da mãe, aonde esse espírito vai reencarnar, com que objetivo, qual a missão que ele vai estabelecer, ou até mesmo os resgates que ele vai ter que fazer. Então, há um processo anterior, eu diria um processo prévio ao momento da concepção, e às vezes esse processo
pode ser muito Segue, demorado, né? inclusive, para o espírito. E como é que acontece? Essas pessoas que nascem juntas, na mesma família, Edmar, existe, nesse caso, essa programação antecipada? Ah, sem dúvida. Na verdade, esse planejamento de como nós vamos encarnar, ele passa desde a escolha da vestimenta adequada, do sapato correto para o esporte específico que eu quero praticar, né? Que corpo eu vou utilizar? A escolha genética, como também que equipe, qual time, qual a minha família que fará parte desse grande empreendimento, que será essa minha vida. Então, na hora que nós planejamos, nós escolhemos, e somos muito auxiliados pela espiritualidade competente para tal, para a gente escolher exatamente a família certa, os irmãos, as condições, até mesmo as dificuldades genéricas daquela família, se são compatíveis com a minha necessidade. Eu vou auxiliar ou vou ser auxiliado, tudo isso para um processo de muito planejamento, de muita atenção. Mas a família pode escolher, o espírito pode escolher em que família vai nascer? E, evidentemente, que o espírito, quando trata-se dessa programação reencarnatória prévia e ajudado pelos espíritos que estão ali envolvidos nessa preparação, evidentemente que o espírito vai poder, inclusive, escolher, olha, eu gostaria de retornar com aquela pessoa que na reencarnação anterior a gente não se deu bem, né? Aconteceu uma série de problemas e eu gostaria de resolver essa questão. E aí muitas vezes há essa escolha, às vezes volta em funções diferentes. Antes eram irmãos, voltam na condição de pai ou de mãe, porque isso, mas o importante de tudo isso é o fim que vai se estabelecer, que é o aprimoramento do espírito. Pode ser que uma vez reencarnado, esse mesmo espírito que fez essas escolhas lá no mundo espiritual, não consegue, ao chegar aqui, cumprir essas determinações que ele mesmo fez, escolhas que ele mesmo fez. Mas isso não é um problema do processo preparatório da reencarnação. É aí, de novo, a lei do livre-arbítrio, né, das escolhas que as pessoas vão fazendo. Será que a gente não acaba, na maioria dos casos, Edmar, se desviando assim de uma programação estabelecida anteriormente? O interessante é que quando nós estamos programando a nossa vida, muitas das vezes somos alunos aplicados, dedicados, queremos realizar grandes tarefas e ter uma grande eficiência nesse processo. E às vezes a gente nos impõe processos até duros e difíceis, mas estamos animados, estamos empenhados quando na programação. Quando encarnamos, essas dificuldades às vezes nos batem de uma forma tão grande e o processo de esquecimento que é natural, às vezes nós temos medo. E às vezes nós abandonamos, desistimos por achar que não suportamos aquelas dificuldades. E às vezes falhamos. Acontece também as necessidades da nossa avaliação durante a vida, nós replanejamos. Porque temos um livre-arbítrio. Às vezes eu não estou tendo condições de resolver aquilo, mas eu tento, faço um replanejamento, faço uma adaptação e sigo um novo caminho. Isso é muito comum acontecer. Ô Geraldo, uma coisa importante também de eu acho que ressaltar nesse debate é o seguinte: quem tem aquela ideia de quer dizer, tem todo esse processo preparatório, reencarnou, pronto, e aí? Essa pessoa está entregue a si mesma nesse seu... Não. Como é que fica? Porque nós temos uma assistência espiritual enorme, né? Que vai nos ajudando ao longo desse processo. Tem aqueles que endossam a nossa encarnação, a gente pode dizer assim? Sim, e que assistem. E muitas vezes, olha, não vai por esse caminho não, que você está aqui se desviando. Aqui é o caminho que você escolheu, é o caminho correto. Mas eles interferem assim no nosso livre-arbítrio? Não, eu diria que não interferem. Não é uma interferência no livre-arbítrio, mas é uma tentativa de orientar e de preservar o que nós mesmos escolhemos, a escolha que nós mesmos fizemos. Às vezes nem sempre é possível. Uma observação que do mesmo jeito que nós temos orientadores que nos auxiliam, nós temos também espíritos que muitas vezes nos mal influenciam. Então nós temos que estar atentos, porque a condução da nossa vida também pode ser alterada por essas influências de acordo com a nossa opção. E se nos sintonizarmos com essas orientações. Aí entra uma necessidade constante da gente estar assim, atento, não é? Vigilantes, procurando seguir um caminho, não é? E no que o Espiritismo contribui nesse sentido, já? Contribui imensamente. Porque o Espiritismo dá conta exatamente dessa realidade de um processo anterior que nós já vivenciamos. Esse momento atual que nós estamos vivenciando nos aponta exatamente para essas dimensões mais profundas da vida, né? Das leis que nos regem, né?
nós já falamos aqui uma delas, do livre-arbítrio, ação e reação, causa e efeito, todas essas leis que estão, nas quais nós estamos imersos, e o Espiritismo vai dando a nós a possibilidade, as ferramentas para a gente compreender tudo isso e fazer as melhores escolhas, porque o fim da reencarnação é que a gente evolua, é que a gente progrida, que a gente dê um passo, ainda que seja pequeno, mas o passo pequeno que você deu nessa direção, você já, de certa forma, contribuiu com o planejamento que você mesmo estabeleceu. Tem que fazer valer a pena. Muito. Hoje, na nossa era moderna, nós temos vários entendimentos de gestão e eles nos ensinam que nos processos nós temos que ter muito claro quais são os nossos objetivos, nossas metas, onde nós queremos chegar. E para isso nós começamos a aprender quais as atividades que eu devo executar e indicadores, os resultados dessas atividades. Nós temos que aprender a avaliar esses indicadores e, se necessário for, saber, olha, por aqui não está dando certo, porque eu estou colhendo isso. Eu preciso replanejar, eu preciso tal qual um GPS, recalculando rota. Vou mudar o meu processo para poder ter a atividade correta, meu indicador desejado para alcançar aquele meu objetivo inicial. Pois é, Edmar, mas eu queria retornar aqui uma questão. E aqueles espíritos que não têm condições de, por exemplo, planejar, programar uma espécie de reencarnação compulsória, por exemplo? Até que ponto eles têm responsabilidade sobre a própria reencarnação? Isso é muito interessante. A sua responsabilidade será proporcional ao seu grau de entendimento, é claro. Uma criança em tenra-idade, ela precisa de um auxílio de pessoas mais velhas para auxiliá-la. E acontece também isso no plano espiritual. Nós temos guias espirituais, protetores, que realmente nos acompanham, nos auxiliam, dando todo o suporte necessário para conseguir com que nosso entendimento limitado, nós possamos seguir neste processo. Sem dúvida nenhuma que essa responsabilidade vai ser exatamente proporcional à nossa real condição de entendimento. Por isso que o aborto é tão dramático para o espírito reencarnante. Pois é, já que antecipando, a gente vai ter uma questão dos nossos telespectadores exatamente sobre esse assunto. A gente vai poder falar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante. Estamos conversando com o Edmar Júnior e também aqui com o Jaime Lopes, agradecendo a presença de vocês. Vamos para um breve intervalo, já para a resposta aos telespectadores, as perguntas que vocês fizeram. Por favor, continue escrevendo para nós, o endereço está aí no vídeo, vai ser muito válida a sua participação. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos para responder agora as perguntas de vocês. Vamos lá. Eu queria perguntar aqui para Edmar, a Dayana Bressolin, de Brasília. Ela pergunta se em minha vida passada posso ter sido um animal. Olha que interessante. Na verdade, esse entendimento que muitas outras religiões até defendem, conhecido até como metempsicose, a possibilidade das reencarnações de alguém se reencarnar como animal. A doutrina do espírita nos explica, nos demonstra que o processo de formação do espírito, as energias que vão ser utilizadas para formar o espírito, ele passa por vários reinos, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, adentrando-se ao reino animal, até conseguir essa independência, essa individualidade já no reino que nós chamamos de hominal. A partir do momento que nossa alma se constitui um corpo humano, nós jamais vamos regredir. Então, a individualidade de Edmar Júnior não foi uma individualidade de algum outro animal. Esse processo não é o nosso entendimento, o que nós sabemos e acreditamos por meio da doutrina espírita. A gente tem aí o princípio espiritual, né, que vai estagiando esses diversos reinos, mas a individualidade é o espírito quando se forma efetivamente como ser humano, não é? A gente não regride, então, a gente sempre avança, isso é muito importante, né? Jaime, o Rodrigo Steres de Brasília pergunta o seguinte: meus filhos e eu temos um karma a pagar? A palavra karma, ela às vezes nem sempre expressa muito do ponto de vista da nossa doutrina. É um termo bastante popular e conhecido para falar exatamente daquilo que nós temos que resgatar, né? Eu prefiro a palavra, usar em vez de karma, débitos a resgatar, né? Quer dizer, aquilo que você, numa encarnação anterior, deixou inacabado, ou algo que você fez que precisa de uma nova orientação, de um novo rumo. E evidentemente que nas famílias é onde estão
os grandes resgates, né, das vidas passadas. Muitas vezes ali numa mesma família estão reunidos espíritos que tiveram muitas dificuldades em outras vidas ou até na vida anterior de poder conviver e conviver bem. Retornam exatamente para fazer esse reajuste e aí seguir em frente numa nova dimensão. Então, Rodrigo, existe isso sim de, né, digamos, de ter que acertar as contas e tem que ter muita paciência, né? E se desenvolve o amor com isso, que é muito bonito. Nós temos aqui Edmar Carlos Felipe, de Mariana, em Minas Gerais. É possível mudar o planejamento reencarnatório, como, por exemplo, fazendo um aborto? Sem dúvida. Essas mudanças de planejamento, esses recalculando rotas, como eu poderia dizer, na verdade eles podem ocorrer de uma forma consciente ou de uma forma equivocada. Nós temos um planejamento inicial. Se nós bem conduzirmos isso, tudo dá certinho, mas podemos falhar pelo exercício equivocado do nosso livre-arbítrio. Eu posso cometer grandes erros que vão necessitar grandes mudanças de planejamento. E muitas das vezes, uma lei natural de causa e efeito, quando eu erro, eu vou ter uma consequência ruim nesse meu processo. E às vezes, 1 segundo de erro pode exigir séculos de reparação. Por isso que é muito importante nós estarmos atentos com as boas referências que a doutrina espírita e Jesus, o maior modelo que nós podemos ter, realmente nos traz, para que saibamos agir certo nas opções e não errar tanto. Ô Jaime, o Carlos Felipe, ele continua aqui, de Mariana, Minas Gerais, perguntando agora a respeito do aborto espontâneo. O aborto espontâneo está no planejamento da vida? Antes de responder a essa pergunta, eu queria só retomar um pouco a outra. Sim. E aí, por uma experiência nossa mesmo, no trabalho que nós realizamos na defesa da vida, a nossa casa espírita exatamente acompanha mulheres que pensam em aborto, e nós já resgatamos 100 crianças que estavam destinadas ao aborto. O que eu queria também reafirmar é o seguinte: o aborto ele é traumático para o espírito reencarnante. Né? Imagine você, um espírito que se programou até por necessidade de resgate com aquela criatura que agora vai ser sua mãe, e de repente ele resistiu, conseguiu aceitar o processo, e aí a mãe acaba usando o seu livre-arbítrio ou por outras influências, inclusive influências obsessivas, acaba decidindo por um aborto. Isso é traumático. E isso é objeto de um processo obsessivo em torno do planeta, porque no mundo é feito 50 milhões de abortos por ano. Nossa. Então vocês podem imaginar o que é isso do ponto de vista da atmosfera que nós vivemos. Agora a pergunta seguinte. Espontâneo. Do espontâneo. Não necessariamente isso acontece. Muitas vezes, muitos abortos ditos espontâneos, às vezes acontece por falta de assistência de pré-natal. Mulheres pobres que às vezes não têm uma alimentação adequada e com isso não conseguem sustentar uma gravidez. Então esse aborto não foi tão espontâneo, apesar achar que foi um processo espontâneo. Foi por falta de assistência que essa pessoa não teve na vida. E aí o aborto aconteceu. Né? Então, mas existem os abortos espontâneos, né? Até por o espírito desistir, entre aspas, daquele processo de reencarnação. E às vezes a mulher está num estágio normal, natural, sem nenhum problema orgânico, e de repente ela perde. Então muitas vezes aí sim é caracterizado como aborto espontâneo. Sim. Ou por uma questão orgânica mesmo, que o médico, né, a medicina detecta que provocou. Mas então eu queria fazer só essa distinção, que nem todos são tão espontâneos assim. Bem, objetivamente, Edmar, a Maria Cecília de Belo Horizonte pergunta o seguinte: durante o parto, a espiritualidade acompanha o nascimento do bebê? Sem dúvida. A espiritualidade, principalmente a espiritualidade amiga, ela está muito próxima de nós em todos esses grandes momentos. E qual grande momento é esse? Pense como é importante o momento de nós sermos reinseridos na experiência terrena. Então, realmente é um momento de muita atenção, de muito cuidado, onde a espiritualidade festeja e está lá te dando apoio para essa nova caminhada, esse início dessa nova oportunidade, dessa tarefa. Os anjos de guarda, né, que estão sempre presentes. Então, aqui o Alcides Júnior, de Natal, Rio Grande do Norte, já pergunta um pouco no oposto: se existe obsessão na gestação e no parto? Existe. Até porque isso depende muito do estado em que essa mulher está vivenciando essa gestação.
né? Se ela vivencia isso com certas contrariedades, ela está num ambiente que é um ambiente de desequilíbrio, de desestabilização emocional, evidentemente que ela pode ali atrair para si espíritos que muitas vezes nem desejam aquela reencarnação ou trabalham às vezes por isso. Então, existe sim. Por isso que é importante esse acompanhamento, não só do ponto de vista médico, do pré-natal, mas também do ponto de vista espiritual, né? A nossa casa, inclusive, faz o acompanhamento das gestantes que nós acompanhamos do ponto de vista espiritual, para afastar, inclusive, as influências que naquele momento podem afetar aquela gestação. Interessante. Edmar, o Luiz Augusto de São Paulo pergunta o seguinte: se meu obsessor pode nascer como meu filho? Ainda bem que sim, porque é uma oportunidade maravilhosa de nós estarmos juntos. Você olha para aquele filho lindo da sua cara. É você. E uma pergunta que muitos pais fazem: filho, que alma veste esse corpo? Quem é ele que está ali como meu filho? Pode ser um grande amigo e pode ser um grande futuro amigo, não é verdade? E esta é uma oportunidade incrível de junto nós ensinarmos e aprendermos mutuamente. E quem sabe pode, nesta vida, ser apenas uma simpatia, uma tolerância, mas quem sabe na próxima ser uma grande amizade. Que maravilha. Edmar Júnior, muito obrigado pela presença. Jaime Lopes, muito obrigado também. Agradecemos a todos que fizeram suas perguntas. Continue escrevendo para nós. Também acesse a Gotas de Luz para assistir a este e outros programas aqui na FEB TV. Muito obrigado.